Vamos lá. Bom dia, primeira série. Hoje são 15 de dezembro, de 2020, 7 horas e 12 minutos. Eu estou iniciando a gravação da nossa aula, tá? E iniciando também nossa aula. Estão presentes aqui o aluno Ângelo Traspadini, Milene de Jesus. Eu aguardo Isadora Vieira, né? Mas tudo bem, enquanto ela não chega, a gente vai iniciar a aula. O objetivo dessa aula nossa é tirar dúvidas sobre os conteúdos estudados durante o ano letivo, tá bom, gente? Eu enviei para vocês, primeira série A, enviei para vocês os slides com esse aulão, com essas aulas que eu vou explicar, tirar uma dúvida rápida, né? Porque tem que ser rápido, nós temos 50 minutos para fazer isso aí. E a partir de dia 14, nós já iniciamos nossa recuperação anual. Lembrando vocês, já tem postada em avaliações no portal educacional uma atividade para recuperação avaliativa. Eu olhei até hoje de manhã, nenhum de vocês três tinham feito. Nem Ângelo, nem Milene e nem Isadora. Tem uma atividade lá postada, ela foi agendada do dia 14 até o dia 17. Vocês terão até quinta-feira agora para fazer essa atividade. Se não me engano, até às 18 horas, tá? É uma atividade que vocês vão fazer. Amanhã, dia 16 de dezembro, gente, fique atento. Vocês vão fazer em tarefas, vai estar postado em tarefas, a outra atividade avaliativa, um estudo orientado. Então, vocês vão ter amanhã, dia 16 de outubro, das 8 horas até as 15 horas para enviar aquela atividade. O que eu vou fazer? Hoje eu vou dar uma revisão geral, amanhã eu vou ficar online com vocês nesse horário. A aula de vocês amanhã de 8h10 até as 9, eu vou ficar para tirar dúvidas sobre essa avaliação. Vocês vão fazendo essa avaliação durante a aula e eu vou estar com vocês até as 9 para tirar dúvida de vocês sobre essa avaliação, tá? Ela só vai abrir para vocês a partir de amanhã às 8 horas, tá? Dia 16. Não esqueçam. E ela vai estar postada do dia 16, 8 horas, até as 15 horas de amanhã também. Lembrando que hoje já está acontecendo uma atividade em avaliações que vocês terão um prazo do dia 14, que se iniciou ontem, vai até quinta-feira, dia 17. Não esqueçam de fazer as duas atividades avaliativas, tá? Lembrando, mais uma vez, a Isadora que chegou agora, a partir de amanhã, 8 horas, abre para vocês em tarefas, em portal educacional, uma atividade avaliativa, como estudo orientado. Vocês terão das 8 horas de amanhã, dia 16, até as 15 horas de amanhã também. Repetindo, Isadora que chegou agora, eu vou estar com vocês amanhã de 8h10 até as 9, para tirar dúvidas de vocês sobre essa avaliação, beleza? Então vamos lá, vamos iniciar nossa revisão geral. Ela vai abranger os 3 trimestres, e o primeiro trimestre, gente, nós vamos destacar 2 tópicos, cartografia, dentro de cartografia, cálculos de fuso horário e cálculos de escala. Lembrando, uma revisão prévia, bem rápida, bem objetiva. Os fusos horários estão relacionados com o movimento de rotação da Terra, que alterna dias e noites, né? Aquele movimento de rotação que dura aproximadamente 24 horas. Aproveitando desse movimento, desse sistema, desse elemento natural, o homem criou os 24 fusos horários. E repare aqui que eu tenho um desenho dos fusos horários. Cada fuso horário ele corresponde a 15 graus de longitude. Outra coisa, os fusos horários estão relacionados às longitudes.
Se a Terra tem um diâmetro de 360 graus e ela demora 24 horas para fazer o giro sobre ela mesma, o que acontece? Nós vamos dividir 360 por 24. O valor será de 15 graus. Repare que essas linhas aqui, ó, retas, são chamadas de longitudes. Aqui, a cada 15 graus seguindo para o leste, a gente vai aumentando, adiantando uma hora. E quando a gente segue de leste para oeste, a cada 15 graus, a gente vai atrasando uma hora. Aqui embaixo nós temos as linhas práticas, né? Porque elas passam, elas contornam vários territórios, né? E muitas vezes os territórios extensos de leste a oeste, eles têm mais de um horário. É o caso do Brasil. No território brasileiro, por ele ser extenso, ó, repare, nós temos 4 horários diferentes. O horário das ilhas oceânicas, o horário de Brasília, que é o fuso horário principal, o horário centro-norte, o horário do Acre. Beleza, vamos para o que a gente interessa. Como é que a gente calcula o fuso horário de duas longitudes? Primeiro, a gente tem que saber as longitudes, o horário de uma longitude. Nós temos as longitudes ou no leste ou no oeste. Repare, não existe longitude norte e sul. As longitudes só têm 2 sentidos, leste e oeste. Repare, quando nós temos uma longitude no sentido oeste e vamos para leste, nós temos que somar os horários. E quando nós estamos numa longitude leste seguindo para oeste, nós temos que atrasar, ou seja, diminuir esse horário. Então, muito atento a isso aí. Primeira coisa, nós temos 3 passos para os cálculos de longitude, cálculos de fuso horário de longitudes. Primeiro passo, observar o sentido das longitudes. Se elas possuem sentidos diferentes, leste-oeste ou oeste-leste, a gente vai somar as longitudes. Se elas são iguais, nós vamos diminuir oeste com oeste, leste com oeste, leste com leste. Tá? Então, o segundo passo, o resultado da soma ou da diminuição, a gente vai, ou da subtração, nós vamos dividir por 15. 15 graus corresponde ao grau de 1 hora de cada longitude. E, por último, nós vamos ver o sentido. Se ela está a oeste, ela quer saber o resultado da longitude a leste, nós vamos somar os horários e vice-versa. Vamos ver, aqui tem um exemplo aqui com um exercício para vocês. Repare que tem aqui as longitudes, ó. Todas essas longitudes que estão partindo de zero, elas estão no sentido oeste. Todas essas longitudes que estão nesse sentido aqui, estão no sentido leste. Então, repare aqui, ó, calcule as diferenças entre os horários das longitudes de acordo com os valores descritos. Se a longitude 45 graus leste, deixa eu pegar aqui a canetinha aqui para ajudar vocês aqui a entender melhor, tá? Vamos lá, vamos no lápis. Ó, eu quero, se a longitude 45 graus oeste, leste, ó, são 15 horas, eu sei o horário dela, tá vendo? Que horas serão na longitude 30 graus oeste? Eu quero saber aqui, ó. Tá? Se eu sei o horário dessa aqui, eu quero saber essa aqui, que eu vou fazer? Primeira coisa, leste e oeste são hemisférios diferentes. Nós vamos diminuir 45 por 30. 45 menos 30, 15. Esse é o primeiro passo. Segundo passo, nós vamos dividir esse valor por 15. Por que 15? 15 graus corresponde ao valor de uma longitude, de diferença de 1 hora para outra. 15 dividido por 15... Ah, não, desculpa, peraí, falei aqui, erro. Ó. 45 graus leste, 45 graus oeste. Hemisférios diferentes eu somo, desculpa, tá? 45 mais 30, 75. Agora sim, ó, por que eu somei?
essa longitude está a leste e essa a oeste. Hemisférios são diferentes. Eu vou somar os valores das longitudes, tá? 45 mais 30 é igual a 75. Próximo passo. Segundo passo, vou dividir por valor de cada fuso, 15. 75 dividido por 15 é igual a 5. Agora vamos lá. Se eu sei que aqui são 15 horas, né? Ó, estou a leste, 15 horas. Eu quero saber o horário dessa longitude a leste, eu vou atrasar o horário. 15 menos 5 é igual a 10 horas. Aqui tem um valor já. Eu só estou fazendo passo a passo para vocês entenderem isso aí, ó. Vamos lá para a gente rever o que eu fiz, ó. Primeiro fato, vamos ver os hemisférios das longitudes. Repare, leste e oeste, hemisférios diferentes. Vou somar 45 mais 30. Segundo passo, sempre eu vou dividir por 15, que é o valor de cada fuso. 75 dividido por 15 é igual a 5. Se eu sei que aqui são 15 horas e o resultado deu 5, eu estou indo de leste para oeste, eu vou diminuir 15 menos o resultado da divisão. 15 menos 5, 10. Ó, 14, 13, 12, 11, 10. Eu cheguei ao resultado na prática, desenvolvendo os cálculos, tá? Agora aqui, ó, embaixo, 75 graus oeste, 15 graus oeste. Os hemisférios são iguais, não é, gente? Então, o que eu vou fazer com as longitudes? Eu vou diminuir 75 menos 15. Por que eu diminuí aqui? Os hemisférios são iguais. Por que eu somei aqui? Os hemisférios são diferentes. Se eu sei que, ó, 75 graus oeste, olha onde está essa longitude. São 7 horas. Eu quero saber o horário dessa aqui, ó. Ó, como eu vou seguir. Eu vou subir o horário, eu vou adiantar o horário, ó. 7 mais 5, 75 mais 15, desculpa, são 90. 90 dividido por 15, 4. 7 mais 4 é igual a 11. Então, olha como aqui nós fizemos um cálculo diferente. Hemisférios diferentes, soma. Hemisférios iguais, diminui. Depois, os dois, divide por 15. Aqui eu diminuí, aqui eu somei, por quê? Porque, ó, nesse aqui, ó, de 45 graus, eu estou voltando para a longitude de 30 graus oeste. Se eu estou voltando, eu vou diminuir a hora. Aqui, ó, hemisférios iguais, eu diminuí. Só que 75 graus eu estou adiantando o horário para 15 graus, então eu vou somar o valor. Então, muito atento a isso, é simples, são cálculos simples, tranquilo. Vai ter uma questãozinha dessa para vocês lá amanhã, tá? E eu vou estar ali, qualquer dúvida, eu dou um apoio moral para vocês aí, beleza? Vamos lá. Vamos agora para cálculos de distância e escala. Eu vou ser bem rápido para vocês. Se lembra que a gente teve que, em física e matemática, vocês estudam unidades métricas, quando vocês têm que transformar unidades métricas, em escala a gente usa essas 7 unidades métricas. A maior que é quilômetro, depois vem hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Com vocês eu vou usar quilômetro e centímetro, tá bom? Então eu vou usar essas duas unidades para vocês calcularem o valor da escala ou da distância real. Não vou cobrar distância gráfica, que é a distância medida no mapa. Vamos lá, antes de falar desses cálculos, a escala é um elemento que reduz o tamanho original de um local ou de uma distância de um ponto a outro a proporções. Por quê? Veja bem, eu quero saber a distância da minha casa até a escola. Olha como eu estou dentro de um contexto generalizado. Eu não posso medir. Até que poder eu posso, né? Mas vai me dar um trabalho. Se eu tenho um mapa que mostra
os locais da minha casa à escola reduzido, eu vou pegar uma régua e vou medir, né? E a partir daí, se eu tiver escala, eu posso calcular a distância. Então, o que eu quero que vocês entendam? Quilômetro é uma distância que a gente geralmente busca a longos percursos, centímetros a percursos reduzidos. Por exemplo, se eu quero calcular uma distância real de um ponto da minha casa à escola, eu calculo em metros ou em quilômetros. Se a pessoa calcular em centímetros, eu vou ficar doido com tantos números, com tanto zero que vai ter. Então, para a gente calcular ou transformar as unidades métricas, se você quer transformar quilômetros para centímetros, você vai multiplicando por 10. Ó. 1 quilômetro é igual a 10 hectômetros, que é igual a 100 decâmetros, que é igual a 1.000 metros, que é igual a 10.000 decímetros, que é igual a 100.000 centímetros. A mesma coisa, se eu quero calcular centímetro para quilômetros, eu vou cortando esses zeros e dividindo. 100.000 centímetros é igual a 10.000 decímetros, ó, vou dividindo por 10. Vou dividindo mais por 1.000 metros, por 100 decâmetros, por 10 hectômetros e por 1 quilômetro. Então, toda vez que eu saio da maior unidade métrica para a menor, eu vou multiplicando. Vocês fazem isso em cálculos de matemática e física. E que eu vou pegando, se eu vou saindo da menor unidade, milímetro ou centímetro, para quilômetros ou metros, eu vou dividindo, cortando o zero. Então, ó, 12 quilômetros é igual a 1.200.000 centímetros. Ó, 12 quilômetros, 120, 1.200, 12.000, 120.000, 1.200.000. Tá vendo como eu vou multiplicando as unidades até chegar à casa de centímetro? 2 quilômetros é igual a 2.000 metros. Ó, 2 quilômetros, 20 hectômetros. 200 decâmetros, 2.000 metros. Eu vou multiplicando. Centímetro, aqui embaixo eu vou dividindo. Ó, 500 centímetros. Divido por 10, 50.000 metros. 500 decâmetros, 50 hectômetros, 5 quilômetros. Então, do maior para o menor eu multiplico, do menor para o maior eu vou dividindo. Essas são transformações de unidade métrica. Tá? Olha só, aqui de quilômetros para o menor vai multiplicando por 10. Do menor para o maior vai dividindo por 10 até chegar à unidade que você quer chegar. Eu vou usar na prova de vocês, ou no estudo orientado de vocês amanhã, a unidade de quilômetro e centímetro, beleza? Se tiver milímetro, você faz a mesma coisa, ó, vai dividindo até chegar a quilômetro, vai multiplicando até chegar a centímetro, ou milímetro, ou a metro, né? Então, muito atento a isso aí, tá? Amanhã esse material aqui vai estar junto com o estudo orientado de vocês podem consultar, tá bom? Fica tranquilo lá na hora da prova. Vamos lá, que tem um exemplo aqui, deixa eu ver. Para a gente calcular a distância de um local, né, o que a gente pode fazer? Vamos calcular a distância real. A gente usa uma fórmula, como se fosse uma regra de 3. Ó. U é o numerador da escala sobre E, que é o denominador da escala. A escala é um número de fração. 1 por x, 1 por y. O Dzinho, o D minúsculo, é a distância gráfica, aquela que eu meço no mapa. E o D maiúsculo é a verdadeira distância em linha reta entre um ponto e um outro. Por exemplo, lá no mapa, a distância entre a minha casa e a escola Castro Alves, ela mede 2 centímetros. A verdadeira distância em linha reta entre a minha casa e o Colégio Castro Alves, por exemplo, seria 2 quilômetros. Então, a distância que eu medi no mapa, a distância verdadeira em linha reta. Exemplo, em linha reta, Vitória ao Rio de Janeiro, sem passar por estradas, desvios, curvas. Bota lá, 380 quilômetros. Aí no mapa, qual é a distância que eu meço com a régua entre Vitória e Rio de Janeiro? Vamos supor, 2,8 centímetros. Olha como eu reduzi o valor real
para um valor gráfico, né? E a escala é essa proporção de redução de áreas, de pontos, dentro de uma carta, de um mapa. Por quê? Nós temos que reduzir porque é impossível a gente, ou quase impossível, né? Hoje, com tecnologia, a gente faz muitas coisas. Nós descobrimos uma distância daqui ao Rio de Janeiro sem a gente fazer esse percurso. Se você tem uma carta, um mapa e uma escala, você consegue identificar. Vamos citar um exemplo aqui, ó, aqui embaixo. Calcule a distância real entre duas cidades, sabendo que no mapa estão separadas por um segmento de 6 centímetros. E a escala do mapa é 1 por 3 milhões. Reparem como vocês têm que ter os valores para chegar ao o valor real da distância. A distância real é como você quiser saber qual a distância de um ponto ao outro. Se eu tenho no mapa uma régua e eu meço com essa régua no ponto A, o ponto B, e essa distância deu 6 centímetros, e eu sei que a escala é 1 por 3 milhões, o que eu faço? Ó, olha aqui, 1 é o numerador sobre 3 milhões, que é o valor do denominador da escala, é igual ao Dzinho. Dzinho é o que eu medi no mapa e eu não sei o valor da distância real. Nós vamos fazer um cálculo aqui de regra de 3. Multiplicar em x, ó, x vezes 1 é igual a x. 3 milhões vezes 6 centímetros é igual a 12 milhões de centímetros. Eu quero calcular a distância real em quilômetros. Meu valor está em centímetros. O que eu faço para transformar? Como é que eu faço para transformar centímetros para quilômetros? Ó, do menor para o maior. Vamos voltar naquele slide anterior. Ó, o que a gente faz? Se eu estou aqui e eu quero transformar para quilômetros, eu vou cortando os zeros até chegar a quilômetros. Então, vamos lá. 18 milhões dividido por 10, 180 mil. Divide por 10, divide por 10, né? Divide por 10, divide por 10, ó, corta 5 zeros até chegar à casa do quilômetro. 18 milhões de centímetros é igual a 180 quilômetros. A distância real em quilômetros é de 180. Tá vendo como é fácil a gente fazer? Amanhã vai ter uma questão dessa lá para vocês fazerem, tá? Ok? Lembrando, se você quer achar o valor em quilômetro, aqui está em centímetro o resultado, centímetro é um valor, uma unidade métrica menor do que quilômetro. Então eu vou dividir. Eu tenho que cortar para chegar à casa de quilômetros, 5 casas, eu corto o zero, é como eu estivesse dividindo. Cheguei até 180. Tá? Estudem isso, está à disposição. Mandei esse material para vocês. Vão hoje, leiam alguma coisa na internet. O que tem lá para vocês vai ajudar muito, tá? O segundo trimestre, gente, nós temos aqui os agentes endógenos, a dinâmica interna da Terra. Esse aqui vai ter uma questãozinha que vai falar sobre abalos sísmicos, vulcanismos. Então, o que vocês têm que saber? Internamente, nós temos elementos que constantemente modificam a nossa estrutura ou a superfície da Terra. Se vocês repararem essas linhas aqui, elas são chamadas de falhas geológicas. As falhas geológicas, gente, elas são falhas que estão localizadas, são linhas ou falhas entre a crosta e o manto. E elas se movimentam constantemente. Está vendo aqui as placas tectônicas se movimentando, ó, se chocando uma com a outra, deslizando uma na outra, separando uma da outra. Então são esses 3 tipos de movimentos que eu não vou perguntar o nome deles, convergente, divergente, transformante. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui? Que com o movimento das placas tectônicas, ela vai ocasionar em alguns lugares do mundo, o oeste da América do Sul, o oeste da América do Norte, o sul da Europa,
parte do sul, sudeste asiático. Então, eles vão ocasionar fenômenos chamados endógenos, interiores. São fenômenos que agem do interior da Terra e muitas vezes são sentidos aqui em nossa superfície. Exemplo, abalos sísmicos, vulcanismos. Olha essas linhas aqui, tá vendo? Aqui são locais que ocorrem terremotos, vulcões. Eles estão espalhados nos limites de choque das placas tectônicas. Repare o território brasileiro que nós não temos fortes abalos sísmicos, nós não temos vulcões ativos aqui. Reparem, por que a ciência explica isso? Porque o território brasileiro está distante do limite de choque entre placas tectônicas. Então, repare que nós vivemos numa área de estabilidade geológica. Lógico, de vez em quando, uma vez ou outra, nós sentimos alguns tremores ou acomodação de crosstas que podem ser sentidos em algumas áreas, mas não é o local onde ocorrem esses choques, tá? Então, os abalos sísmicos são chamados de terremotos e maremotos. E vulcanismos, eles estão associados aos movimentos das placas tectônicas, tá? Por isso que eles são chamados de agentes endógenos. Esses movimentos, esses fatos, eles ocorrem lá no interior da crosta, a quilômetros de distância, e muitas vezes, dependendo do impacto, eles são sentidos em algumas áreas da Terra, tá? E o Brasil, né, por sua localização em relação às placas tectônicas, o território brasileiro está um pouco distante aonde ocorrem esses choques. Beleza, gente? Então, muito atento a isso aí também, tá? Vamos lá. Aqui tenho, né, um desenho de como ocorre. Olha só, sendo mais preciso para vocês, ó, aqui uma placa se chocou com a outra, tá vendo? Ó o choque. Ocorreu uma vibração. Essa vibração faz com que tremores ocorrem aqui na superfície. Quando esses tremores ocorrem no fundo do oceano, a gente chama de tsunami ou maremotos. Quando esses tremores ocorrem nos continentes, nós chamamos de terremotos. Terremotos nos continentes, maremotos no fundo dos oceanos. Existe diferença entre tsunamis e maremotos? Não. A diferença é que o local onde ocorre. Maremoto e tsunami no fundo do oceano. Terremoto no continente ou em terra. Beleza? Vamos lá. Seguindo aqui há um desenho de ocorrência de atividade vulcânicas, uma placa se choca, o magma, que é aquele material pastoso, sai para a superfície em forma de lava, e aqui ocorrem as atividades vulcânicas, muito parecida com um terremoto. Tá? O terremoto pode acontecer associado com uma atividade vulcânica ou não. Então, muito atento aí, vai ter uma questãozinha dessa lá, fácil para vocês responderem, tá? Terceiro trimestre a gente a gente estudou mais recentemente, estudem elementos climáticos e massa de ar, que eu vou cobrar. E os elementos climáticos são elementos que estão presentes no nosso dia a dia. Por exemplo, a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é a quantidade de peso que o ar exerce em nossa superfície. Se lembra que eu falei com vocês, se a gente abanar a mão aqui onde nós estamos, nós vamos sentir um peso. Esse peso é a quantidade de concentração de gases que são produzidos naturalmente ou artificialmente, principalmente naturalmente. As áreas que estão próximas ao nível do mar são chamadas de alta pressão, e as áreas de elevada altitude, baixa pressão. Então, olha só, muito atento a isso. Amanhã eu vou cobrar isso na prova, tá? Áreas de maiores altitudes têm menor pressão atmosférica. O peso do ar é mais leve, é mais rarefeito.
Nas áreas onde nós vivemos aqui no nível do mar, possuem uma maior pressão atmosférica. Atenção aí, galera. Vitória, Cariacica, onde a gente vive aqui, e Pedra Azul. Aonde tem a maior pressão atmosférica? Quem responde para mim? Estou aguardando. Hein? Pedra Azul a 1.000 metros de altitude ou Cariacica 10 metros de altitude do nível do mar? Onde é que tem a maior pressão atmosférica? Quem responde para mim? Vamos lá. Vamos lá, Ângelo, Isadora, Milene. Um de vocês, pode ser no chat ou abrir o microfone e responder. Oi? Então vou responder, hein, se vocês não responderem. A maior pressão atmosférica é Cariacica, porque nós estamos próximo ao nível do mar, tem uma maior concentração de gases. Se você sobe a 1.000, 2.000, 3.000 metros de altitude, diminui a concentração de gases, diminui a oxigenação. Vocês que assistem futebol, esporte, vê quando times de futebol do Brasil vão jogar lá na altitude, eles sofrem com a altitude, a pressão atmosférica lá é menor. Por isso que eles sentem falta de ar. O nosso organismo está adaptado ao nosso meio. Beleza? Subindo mais aí. Massas de ar são porções de ar que circulam em várias áreas do mundo. E no Brasil nós temos 5. Ó. Massa equatorial continental, ela é quente e úmida. Massa equatorial atlântica, quente e úmida, porque região equatorial é quente. Depois nós temos 2 massas de ar tropicais, são quentes também. A massa tropical continental, ela é quente e relativamente seca. Vocês viram agora no inverno o baixo índice de chuva, como ficou relativamente seco. Essa massa de ar contribui para esse fato, essa estiagem, essa diminuição de umidade no inverno na região centro-oeste. E essa é a massa tropical atlântica, ela atua principalmente na nossa região aqui, ó, sudeste, no litoral, ela é quente e úmida. A única massa de ar fria que atua no Brasil, ela vem lá da Antártida, é massa polar atlântica. Então o nome das 5 massas de ar que atuam no território brasileiro. Vai ter uma questão dessa lá também, tá? Fico atento, aqui tem as principais características, estudem e vamos lá. Beleza, gente? Climograma. Vocês se lembram do climograma? É um gráfico que distribui durante o longo do ano, de janeiro a dezembro, a quantidade de chuva registrada, ó, pluviosidade, e as médias térmicas registradas em cada mês. Quando você monta um climograma, igual esse aqui, ó, essas barras em azul, ela corresponde à quantidade de chuva. Ó. Em janeiro, por exemplo, ela choveu próximo a 250 milímetros. A temperatura de janeiro, ó, ficou em torno de 25 graus, ó, entre 20 e 30. Ó a temperatura aqui. Então, esses traços em laranja que formam um segmento de uma linha aqui, elas correspondem às médias térmicas. Essas barras em azul, como se fosse copo de água, né, ou copo d'água, preenchido em maior volume, menor volume, a quantidade de chuva, precipitação em milímetro, é a medição das chuvas, tá? Então, muito atento a isso aí, beleza? E a gente pode calcular um índice de chuva, por exemplo. Como é que faz? Ó? Como é que eu calculo o índice anual de chuva? Eu pego esses valores em azul e somo. Qual foi o índice de chuva anual aqui? Somo 300, mais esse valor, mais esse, mais esse, mais esse, mais esse. Cheguei ao resultado. Para calcular um índice de chuva, atenção, é só somar os valores aqui. Tá? As médias térmicas, o que eu falo? Eu tenho que somar os valores em vermelho. Aqui tem 12 valores. Para tirar a média aritmética, eu divido por 12. Somei 12 valores, dividi por 12. Tirei a média anual
térmica. Tá? A amplitude térmica, a gente pega o maior valor registrado de temperatura, né? E diminui pelo menor valor. No gráfico aqui, o maior valor foi 24, o menor foi 17. O que eu vou fazer para tirar a amplitude térmica? Vou diminuir 24 por 17. O valor da amplitude térmica anual, a diferença entre a máxima e a mínima foi de 7 graus. Tá? E para tirar a média do quarto trimestre, ó, a média térmica, o que eu faço? As 4 últimas temperaturas do quarto trimestre, 13 mais 20, não, 19 mais 23, mais 23, mais 24, somei esses 4 valores, divido por 4, tiro a média térmica do quarto trimestre. Um trimestre corresponde a 3 meses. Desculpa, é de outubro, novembro, dezembro. Ó, 23 mais 23 mais 24, divido por 3, não por 4, desculpa, tá? Vamos lá? E o último conteúdo que eu vou cobrar são as principais bacias hidrográficas brasileiras, que eu não tenho mais tempo de falar sobre elas, mas olha só, aqui vocês vão estudar as 12 principais, principalmente localizar. Vai ter uma questão de identificar qual o nome da bacia 1, Amazônica, a 2, Tocantins, Araguaia, a 5, São Francisco. Eu quero essas principais, ó, Amazônica, São Francisco, Tocantins, Araguaia, e aqui está o Espírito Santo, aqui a 8, Atlântico Sudeste, tá? Muito atento a isso aí. Gente, o tempo aqui já está me regulando. Então, combinado. Olha só. Atenção os 3 alunos aí. Ângelo, Isadora e Milene de Jesus. Nós vamos fazer 2 atividades. Uma já está postada desde do dia 14, ontem, lá em avaliações no portal educacional. Eu até hoje de manhã eu vi, nenhum dos 3 tinham feito ainda, tá? Ela está lá até quinta-feira, se não me engano, às 18 horas, se não me engano. Depois desse prazo, vocês não poderão fazer mais. Ela vai ter um valor. O valor maior vai ser a de amanhã. Amanhã, em tarefas, no portal educacional, vocês vão ter um estudo orientado, uma atividade que vocês vão poder consultar. Ela vai abrir para vocês a partir de 8 horas da manhã até as 15 horas. Amanhã mesmo, tá? Então, o que vai fazer? 8 horas eu vou entrar com vocês para que vocês já iniciem essa atividade e eu tiro algumas dúvidas. Eu vou estar até 9 horas com vocês. Depois vocês vão ter até 15 horas para terminar essa atividade e enviar para nós. Beleza? Combinado? Alguma pergunta para mim? Dúvida? Então, hoje presente aqui, os 3 alunos que precisavam, e os 3 estão presentes, Isadora Vieira, Milene de Jesus e Ângelo Traspadini. Então, eu dei uma revisão prévia, lógico, e amanhã eu aguardo vocês para iniciar a atividade na minha aula, e vocês depois terminam, porque eu só vou poder ficar com vocês 50 minutos, tá? De 8 às 8h50. Bom? Combinado, até amanhã então. Um abraço a todos e a todas.